Para fazer a abertura do evento, eu passo a palavra diretamente ao presidente do SEAGRO, o Eduardo Piazeira. Eduardo. Obrigado, Adriana. Então, pessoal, boa noite a todas e todos. Um abraço e uma saudação muito especial, né, a todas as mulheres em geral, mas em especial as associadas do SEAGRO e principalmente aquelas que estão participando desse evento de hoje. Eu já gostaria aqui de fazer uma menção especial ao trabalho que a Adriana e a Fabiana, né, nossas duas diretoras da diretoria executiva, tiveram aí para organizar todo esse evento de hoje. É um evento do SEAGRO, a diretoria executiva debateu bastante esse formato, como é que a gente ia fazer, mas quem acabou colocando a mão na massa, convidando a Fabiana, nossa palestrante, né, que eu já também cumprimento, foram as mulheres do SEAGRO mesmo, da diretoria, a Adriana e a Fabiana. Também faço uma menção especial aqui a Leandra e a Miriam, que trabalham conosco, são nossas colaboradoras do SEAGRO e que tiveram também um carinho todo especial para organizar esse evento. Também cumprimento aqui a Virgínia, minha colega lá do Rio de Janeiro, né, das nossas lutas lá na FICENGE. Bem-vinda, Virgínia, e aos meus colegas aqui da diretoria executiva do SEAGRO que participaram da discussão e do preparo desse evento hoje. Eu gostaria aqui só de falar algumas coisas, pessoal, sobre como o SEAGRO tem tratado a questão de gênero dentro das instâncias deliberativas. O SEAGRO tem, de fato, uma política positiva para que as mulheres possam participar mais efetivamente das instâncias deliberativas do SEAGRO, principalmente, né, Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva. Mas nós também temos mulheres na suplência da Diretoria Executiva também. Eu gostaria aqui de citar apenas assim, algumas coisas que o SEAGRO tem feito. Por exemplo, a gente, nas nossas reuniões do Conselho Deliberativo, que reúne a diretoria executiva, reúne as diretorias regionais e também os suplentes de diretoria executiva e conselho fiscal, esse é o conjunto que a gente chama de Conselho Deliberativo. A gente já faz alguns anos tomou a decisão de abrir para mulheres que não são diretoras, para que também possam participar, se tiverem interesse, das reuniões do Conselho Deliberativo. O SEAGRO custeia toda essa participação, né? A gente tem reuniões, muitas de vocês já participaram, reuniões presenciais, normalmente são reuniões de 2 dias, e qualquer colega que queira participar das reuniões do Conselho Deliberativo, eram presenciais, o ano passado a gente está fazendo reuniões virtuais, mas a gente pretende ainda voltar a fazer reuniões presenciais, é muito importante para o sindicato. Então, nessas reuniões, qualquer colega associada pode participar, conversa com a diretoria regional de sua região, o SEAGRO custeia todas as despesas, deslocamento, alimentação e também a hospedagem. A única coisa é que, diferente de tempos atrás, hoje as empresas elas não liberam mais do ponto. Há pouco tempo atrás, a gente ainda conversava com as diretorias das empresas, né, e falava dessa nossa política, e as empresas, inclusive, liberavam do ponto. Hoje, isso está muito mais difícil. A gente está vivendo um momento que cada vez está muito difícil para o sindicalismo, e esse é um sintoma dessa dificuldade. As empresas não liberam mais, né? E mesmo com todas as conversas que a gente tem tido aí. Mas eu queria deixar esse convite para todas as mulheres que tiverem interesse de participar de alguma reunião do Conselho Deliberativo para ver como funciona, para ver como essa instância deliberativa funciona, estão convidadas, estão fortemente convidadas, né? Porque, assim, é através desse conhecimento que as colegas vão poder, quem sabe, se candidatar aí, participar do processo de eleição da diretoria do SEAGRO como candidatas a diretoras regionais.
Isso é importante para nós, eu não quero, né, nem me aprofundar muito no que a Adriana falou, mas o SEAGRO entende, não é de hoje, que é fundamental que a gente tenha a participação feminina para que o SEAGRO possa avançar mesmo, para que o SEAGRO possa melhorar a sua luta, a sua participação em várias frentes, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu queria aqui, pessoal, só citar rapidamente, eu estou com 5 minutos, disse para a Fabiana e para a Adriana que eu ia falar 7 minutos, mas eu queria só mostrar alguns números aqui. No total, considerando o total de colegas associadas, o percentual de mulheres que a gente tem no quadro de sócios do SEAGRO é de 10%. E dentro das instâncias deliberativas do SEAGRO, diretoras do SEAGRO, nós temos um total de 22%. Então, considerando o total, a gente tem um número maior de participação. E a chapa atual, que tem esse número de 22%, é a chapa que tem o maior número de mulheres participando, o maior percentual histórico que a gente tem. Mas eu queria dar um outro número que mostra também como ainda existe espaço para as mulheres participarem. Se a gente considerar só o número de sócios que trabalham nas empresas públicas, e que é o nosso quadro de sócios que mais participa do sindicato, o percentual de mulheres dentro do total de associados só das empresas públicas é de 34%. Então, esse percentual é maior do que o percentual que a gente tem nas instâncias deliberativas do SEAGRO. Isso mostra que nós temos espaço para avançar. Então, esse ano a gente tem eleição do SEAGRO, a eleição acontece lá no final do ano, em outubro, e a gente convida já a todas a considerarem a possibilidade de conversarem em suas regiões para participar efetivamente das diretorias regionais, trazer, quem sabe, novas colegas que ainda não participam, para aumentar a participação feminina. A gente só tem a ganhar com isso. Isso é muito importante. Lembrar também que a diretoria executiva é composta por 8 membros e 2 são mulheres que estão aqui, que é a Adriana e a Fabiana. Novamente, eu parabenizo as duas por ter colocado a mão na massa, ido atrás da Fabiana, estabelecido a programação de hoje. Muito bacana mesmo, né? Eu acho que o SEAGRO está de parabéns. E lembrar que toda a programação foi debatida, porque esse é um evento do SEAGRO. Por isso que também estão convidados os diretores, né, homens, para também estar participando e ajudarem a gente a pensar futuros eventos para atrair mais mulheres e tê-las efetivamente participando do nosso sindicato. Então, aqui, pessoal, para terminar, gostaria de desejar um grande evento, né, a todas aqui, muito bacana que vocês estão participando, e vamos em frente. A luta continua, a gente atravessa um momento difícil para o sindicalismo, mas o SEAGRO tem mostrado um poder de reação dentro desse momento difícil muito grande. A gente tem mantido a união, tem mantido a luta, e vamos trazer mais mulheres para essa luta. Bom evento a todos. Adriana, Fabiana, parabéns. Obrigado para a Leandra, para a Miriam, nossas colaboradoras, que capricharam aqui com muito carinho para que esse evento acontecesse. Bom evento. Adriana, muito obrigado. Obrigada, agradecemos o nosso presidente, e de imediato eu passo a palavra para a nossa colega da diretoria executiva e também nossa representante no coletivo de mulheres da FICENGE, a Fabiana, para falar algumas palavras. Boa noite a todas, todos. Vou ser bem rapidinho, assim, para a gente não desperdiçar o tempo com a doutora Fabiana. Então, meninas, é um evento novo, né, uma proposta nova que a gente pensou para a comemoração do Dia da Mulher. Espero que vocês gostem. Acho que a gente tem bastante assunto para debater, vai ser bem legal. E estamos aí, né? Mais um ano se passou, ainda estamos em pandemia, alguns em home office, outros trabalhando já nos escritórios, a campo, a tripla jornada, e a coisa com certeza ainda vai levar um tempo para continuar. Eu peço desculpa porque o meu filhote apareceu aqui agora para pedir alguma coisa, mas
De imediato, então, vou passar a palavra para a Adriana e para a gente dar sequência. Nesse momento, eu vou apresentar a nossa convidada, a doutora Fabiana Vieira. A doutora Fabiana é psicóloga desde 1998, é graduada pela Universidade Federal do Paraná e mestre em psicologia pela USP. Ela é professora universitária, psicoterapeuta familiar e escritora. Ela é autora do livro Autoestima Feminina, Novos Percursos à Luz da Psicologia Familiar Sistêmica. Doutora Fabiana, fique à vontade. E muito obrigada pela sua presença. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada e é um tema também que me é muito caro, porque eu gosto muito desse trabalho no campo, é muito importante para o Brasil, um país que tem na agroindústria uma fonte econômica essencial, né? Então, é muito legal que as mulheres, eu vou falar bastante disso hoje, é muito legal que as mulheres estejam aí, atuantes nessa área, e eu gosto muito de falar sobre essa questão da mulher nos ambientes de trabalho, de modo geral, o papel delas, né? Como é que elas podem contribuir com o jeito feminino, sem brigar com o homem, não é essa a proposta. Sempre eu falo muito isso, e tem até nos slides depois, né? Muito essa questão da parceria, a gente tem que trabalhar em parceria, por isso eu fico feliz também que haja homens aqui presentes para conversar com a gente, sintam-se à vontade, como a Adriana mencionou, podem levantar a mão, podem fazer perguntas, até a Leandra me perguntou, quanto tempo a gente vai deixar para pergunta depois, mas eu tenho um estilo de palestrar, assim, que eu chamo de bate-papo sempre, né? Eu não gosto de falar que eu estou palestrando, mas eu estou conversando com as pessoas aí que estão me escutando. Então, quando sentirem vontade de fazer uma observação, uma pergunta, porque aí flui de uma forma mais dinâmica, mais participativa, vocês não têm que ficar passivos, né? Então, a Adriana já me apresentou, é isso. Depois, quem quiser meu contato, tanto a Fábio tem, quanto a Leandra tem meu contato, mas aí no final eu falo um pouco disso também. E eu acho que a gente pode começar a falar, né? Agora um pouquinho, eu montei uma apresentação baseada muito na realidade de vocês, tentei montar uma apresentação muito baseada na realidade de vocês, principalmente, né? Para que seja uma coisa personalizada mesmo, que chame a atenção, que fale, eu espero que fale muito do dia a dia de vocês, da realidade de vocês como mulheres, como trabalhadoras dessa área tão essencial para o país, né? A gente precisa tanto, e transformar o agro não só em commodity, um pouco além, né? O Brasil tem potencial para a gente realmente desenvolver isso como uma indústria forte, como uma indústria bem sustentada e tudo mais. Então, eu chamei a palestra de Desafios da Mulher Engenheira Agrônoma no século XXI, porque os desafios da mulher vão mudando. A cada período da história, os desafios vão mudando. A gente está do ser humano em geral, né? Então, a gente tem que se adaptar, se ambientar ao contexto social, ao contexto histórico em que a gente está inserido. E hoje, quais seriam? Eu até consegui, bem legal, assim, tem algumas reportagens do Globo Rural e tudo mais, eu consegui algumas falas de algumas engenheiras agrônomas que falam das dificuldades pelas quais vocês, de modo geral, passam, acho que vocês vão se identificar aí, e também, né, as coisas legais que tem no trabalho, no dia a dia. Eu acho que quem faz engenharia, né, quem faz uma faculdade como engenharia agronômica, agrônoma, tem uma paixão específica, não é uma faculdade aleatória, não é sem nenhuma crítica, é claro, mas é diferente de uma pessoa que faz, por exemplo, administração de empresas, que é um curso mais generalista. Às vezes a pessoa nem sabe muito bem o que vai cursar, vou lá fazer administração, às vezes até direito. Mas quem escolhe fazer uma engenharia, né, quem escolhe ser engenheiro agrônomo, geralmente sabe o que quer, tem um pendor, tem um talento específico para isso. Então, eu tenho certeza que todos aqui que têm a formação, todas as meninas, amam a terra, amam a natureza, tem muito essa questão, né? Então, é isso, para introduzir para vocês. Então, assim, eu acho que quem estudou engenharia agrônoma, os engenheiros agrônomos sabem, conhecem um pouco essa questão do papel da mulher na agricultura. Eu não vou ficar me detendo muito nisso, mas eu achei importante trazer, né?
os indícios de antropólogos, de arqueólogos, mostra que, na verdade, quem deu início, quem deu start na agricultura foi a mulher. Por quê? Porque a civilização, até o período neolítico, era nômade, né? Então, as pessoas não paravam, eles iam em busca basicamente da caça. E a mulher é um ser gregário. O que significa isso? Gosta de viver em comunidade e ela é muito mais plantada na terra, digamos assim, do que o homem, é uma característica, né? O homem é muito mais por natureza e até por uma questão, ali naquele momento, digamos, de pré-história, vamos dizer que é uma questão natural, ainda não tínhamos a questão cultural. Então, as mulheres, para se plantar, para se firmar, para manter a família em segurança, né? A mulher tem essa coisa do materno, da proteção da cria e tudo mais, ela começou a perceber que ela poderia usar aquelas sementes, né? Que além da caça, eles poderiam usar aquelas plantas e replantar. Então, de forma natural, isso aconteceu, é claro, não de forma tão planejada. A semente caía, ele nascia. Os vestígios mostram que as mulheres que organizavam isso. As mulheres que ficavam ali, enquanto o homem saía para a caça, né? A mulher ficava e plantava. Ela que organizava a plantação. E aí o homem, ele deu um salto no desenvolvimento, quando ele se fixou na terra. Então, a mulher tem um grande papel no desenvolvimento da agricultura, tremendo, né? Até fala ali, mesmo no processamento da caça, os homens caçavam, mas a mulher que ficava ali nas cavernas e tudo mais, cuidando da prole e protegendo a prole dos animais, né? Elas auxiliavam no corte, no deslocamento dos animais e tudo mais. Então, é isso para a gente começar a falar um pouquinho, né, da mulher na terra. Então, aqui tem uma imagem, né, que a mulher, ela teria inventado, né, a agricultura, as mulheres ali no plantio. É claro que é uma simulação do que provavelmente acontecia, como provavelmente acontecia aí no período neolítico, só para ilustrar para vocês. E, como eu falei para vocês, as pesquisas, né, apontam de antropólogos e arqueólogos que provavelmente as mulheres, elas eram, em geral, responsáveis pela coleta de raízes e frutos. Então, inicialmente, a gente não tinha uma agricultura, mas um extrativismo ainda, inicialmente, de forma bem primitiva, como era aqui com os nossos índios, né, antes do descobrimento e tudo mais, muito mais um extrativismo vegetal. Então, a coleta de raízes, de frutos, a mulher é quem era responsável por isso, porque era considerado um trabalho um pouco mais leve do que a caça. E aí isso se desenvolveu e elas começaram a plantar também para se fixar na terra. Então, tem até uma fala bem legal aqui da ONU que fala assim: da inteligência das mulheres que se descobriu que algumas sementes nasciam e outras serviam para comer. Daí surgiu a agricultura, as colheitas, a fartura. Conta a agricultora Selene Hammertech, presidente da Associação de Agricultoras e Agricultores de Produção Orgânica Familiar de Santa Maria de Jetibá, Amparo Familiar, embaixadora da região Sudeste na campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos, da ONU, né, para agricultura e alimentação. Então, as pesquisas apontam nessa linha, tem algumas imagens aí que tentam ilustrar um pouquinho, então, esse período histórico em que a mulher dá aí o start para o início do projeto de plantar e replantar e se fixar na terra. Aí, a partir disso, claro, a gente tem que fazer um salto, porque senão iria ficar uma palestra de um dia todo, né? Não tem como fazer toda a linha histórica do processo da agricultura e do papel da mulher nesse processo. Então, eu fiz um salto e tentei fazer uma analogia um pouquinho com a mulher nas pequenas propriedades rurais, que ainda a gente vai ver alguns dados, é bem forte o papel, né, da mulher. Vocês que trabalham no campo sabem disso. A mulher tem um papel até social, que vai além do labor, do trabalho. Então, hoje as mulheres estão presentes desde estabelecimentos menores até propriedades grandes. A gente vai ver aí a presença das mulheres nas grandes indústrias do agronegócio também, vocês sabem disso, né? É bem legal, as mulheres estão em cargos de gestão, em empresas, elas estão gerenciando fazendas de corte ou de produção forte da agroindústria, mas as pesquisas, houve um censo, não sei se vocês sabem, né, um censo bem grande em 2017, depois tem uma pesquisa nova em 2019, mas o censo maior, o último censo grande que aconteceu em relação a essas questões, aconteceu em 2017, né? Então, o que eles detectaram, o que eles levantaram?
Os estabelecimentos com faixa de área menor que 1 hectare apresentam uma proporção de gênero mais equilibrado que as grandes fazendas, sendo de 2 homens para uma mulher. Então, na pequena propriedade rural, a mulher tem uma importância muito preponderante, é muito forte. Até uma pena, eu até tinha comentado com a Fabiana, porque eu iria participar de um projeto de uma ONG esse ano, mas aí com a pandemia a coisa acabou não acontecendo. É uma ONG bem legal, que faz um trabalho de, vamos chamar assim, empoderamento, não sei se é a palavra mais legal, mas de conscientização das mulheres, das trabalhadoras rurais do campo, trabalhando, e como eu trabalho essa questão da autoestima, o presidente da ONG, ele se interessou, esse projeto acontece em todo o Brasil, é muito interessante. Então, eles fazem um trabalho com pequenas produtoras que trabalham na agricultura familiar, tentando mostrar o papel, a importância dela no gerenciamento, às vezes até na finança, na contabilidade, e na gestão realmente, no planejamento daquela agricultura familiar, tornando aquela agricultura mais sustentável e mais vendável, mais comercial. Então, a mulher no campo, nas pequenas propriedades rurais, ela tem esse papel que vai muito além dela ir ali para a lida. Ela vai para a lida, mas ela faz um papel de gestão. As pesquisas detectam isso, é bem interessante. Vocês acho que devem saber disso até melhor do que eu, né? Vocês que trabalham com isso, sabem disso até melhor do que eu, certo? Então, vamos adiante. As mulheres são quase metade da população rural, então vejam que os dados são bem significativos, né? E houve um crescimento bastante exponencial, depois eu vou trazer mais dados que falam disso. De 2006 a 2017, a presença feminina no agro aumentou de 12% para 18%. Então, tem havido um crescimento do agronegócio, da presença feminina no agronegócio. Vocês acho que também estão atentas a esse fenômeno. Cada dia que passa, mais as mulheres ainda faltam, ainda tem muita coisa para ser construída, mas cada vez mais as mulheres estão atuantes no agro, né? Então, 45% dos produtos são plantados e colhidos por mulheres. É bem significativo o papel mesmo. Tem cerca de 14 milhões de produtoras rurais. Mas olha que interessante essa fala, né? Elas não somente produzem no setor agrícola, mas também estão envolvidas na pecuária, pesca e no aspecto social. Elas têm um papel que vai além ali de plantar, de pescar. Como eu falei, elas têm um papel gestor mesmo. A mulher faz muito essa coisa da socialização, de agregar, de juntar, de reunir associações. Acho que vocês sabem muito disso. Muitas vezes o homem trabalha de forma isolada, mas a mulher, como tem uma característica mais gregária, mais associativa, ela acaba juntando, formando associações naquele ambiente dela, então fazendo uma transformação naquele pequeno ambiente social dela, mas ela acaba fazendo a diferença. Então, essa ONG, ela trabalha nesse sentido, né? Ela trabalha nessa linha. Olha só, aí tem dados bem atuais, né? Os números apresentados pelo Proazera, 32% de mulheres, se a gente considerar apenas empresas públicas, e 10% se considerar sócios. Mas ainda a gente tem um preconceito, ele está falando aí, né? A gente tem um preconceito ainda com contratação. Só que está mudando isso, eu vou falar um pouco disso. Os gestores estão, pouco a pouco, abrindo a cabeça aí, felizmente, e também porque tem menos mulheres na faculdade de agronomia. É claro, a gente não pode levar em conta, desconsiderar que as mulheres vão menos para engenharias, de modo geral, do que os homens. Mas, de fato, as contratações ainda, pouco a pouco, é uma conquista aí de vocês. Como em todas as áreas, a gente tem que abrir frentes, né? Não é brigando com o homem, é trabalhando de forma parceira, mas a gente ainda tem que abrir caminhos, realmente, para as empresas, para as públicas, para as privadas, em todas as áreas, não é só no agronegócio que a gente encontra essa diferença, né? Então, o papel social, eu acho que, eu não sei se é porque é um tema que eu gosto, que me fascina, a questão da agricultura familiar. Eu acho que a gente sabe que aqui no Sul, aqui Santa Catarina é muito forte na agricultura familiar, e eu acredito que, é claro que a gente precisa das grandes propriedades, a gente precisa de uma indústria do agro, mas em termos sociais, quando a gente tem pequenas propriedades, quando as famílias ficam na terra, porque a gente evita migração para a cidade, empobrecimento dessas famílias, porque muitos que vêm do campo para a cidade, eles acabam, como eles não têm, a gente sabe disso, né?
eles são mão de obra não especializada para os trabalhos urbanos. Então, muitas vezes, eles acabam indo para as favelas, ocupando espaços de periferia no centro urbano. Então, fixar esse homem, essa família na terra, é muito importante. A mulher tem um papel, né? Eu gostaria muito de trabalhar com isso, porque eu acho muito importante, assim, não sei se vocês podem até opinar em relação a isso, a gente fazer um trabalho de fixação dessas pessoas, dessas pequenas propriedades, né? Que as pessoas estejam felizes morando ali no campo, engajadas. Sempre que eu vejo projetos de engajamento, jovens principalmente engajados a ficar no campo e desenvolver o campo, não querendo migrar para a cidade, eu fico bem feliz, porque as pequenas propriedades nos países desenvolvidos, elas acabam fazendo com que o país fique... A desigualdade social diminui muito. E a mulher tem um papel enorme nisso, né? Alguém comentou aqui, a Fábio está falando aqui, né? Passamos por muito preconceito no campo, tanto pelos produtores, como também de colegas de profissão homens. Sim, daqui a pouco eu vou falar bastante disso, Fábio, Rosilda. A gente vai falar bastante do preconceito. Imagino o que vocês passam aí. É difícil, né? Porque as pessoas também, só fazendo um parênteses aqui, que eu estava falando do papel social, muitos homens que trabalham no campo ainda têm uma visão machista, antiga, né, de que o homem é o responsável. Então, até essa ONG, ela trabalha justamente isso. Trabalha com homens e mulheres para entender que homens e mulheres são parceiros, eles não estão disputando, a mulher não está querendo roubar o espaço de ninguém, e para quebrar um pouco desses paradigmas. É bem engessado ainda. A gente sabe que quanto mais interior, menos as mulheres têm um papel atuante. A gente sabe que nos grandes centros vai abrindo um pouco a cabeça para essa igualdade de gênero. Mas no interior é natural, que ainda, eu imagino que vocês devem passar, né? Aí com produtores rurais não deve ser fácil, não. Né? O Jorge, ele fala assim, não sei se dá para basear o preconceito nos números de contratação de mulheres pelas empresas públicas, já que a contratação é por concurso. Exatamente, aí no caso das empresas públicas, eu acho que tem mais a ver mesmo com dados estatísticos, pelo fato de que existem menos engenheiras agrônomas do que homens, né? Mas na empresa privada, sim, a gente sabe que tem uma preferência, nas engenharias de modo geral, tem uma preferência pela contratação masculina. Então, eu vou falar bastante dessa questão do preconceito daqui a pouco, mas só para finalizar um pouquinho essa questão da agricultura familiar, porque é o papel da mulher no campo, e claro, vocês, a maioria aqui é engenheira, é gestora, ou trabalha no serviço público, mas vocês, eu creio, têm contato com essa população, e eu acho que fazer um trabalho com essas mulheres, de sensibilização, e com esses homens também, com essas crianças, de conscientização do papel da mulher, da importância desse papel, da necessidade de respeito, a mulher é bem importante. Então, a presença das mulheres é muito marcante nessa área, né? E olhem só, um dos motivos é que a mão de obra familiar é alicerçada, principalmente pelo trabalho do homem e da mulher, né? Então, é o casal ali, a família. A mulher, ela acaba se tornando peça fundamental, não só no trabalho diário, como eu falei, mas na permanência, né? A família permanece no campo, ela faz vínculo, sucessão familiar, isso é bem importante. Quem é que vai assumir a propriedade com o envelhecimento? Porque é uma coisa natural, né? Os pais vão ficando mais difícil para os pais gerenciarem, trabalharem na lida ali, que é pesado. Então, fazer a passagem do bastão, também as mulheres têm essa função, né? De ajudar no processo de sucessão. E também incentiva a sucessão, cuidado com os filhos, com a terra, com os animais. Muitas vezes a mulher é que cuida, né? Dá lá a comida para a galinha, tirar o leite da vaca, a gente sabe, às vezes limpar o chiqueiro do porco, alimentar os porcos, os animais, muitas vezes fica com a mulher, de fato. Então, ela tem, como eu falei, eu acho que é bem importante frisar, um papel social, não só na família ali, mas na comunidade, por ela ser um ser coletivo e tudo mais. Né? A Adriana está comentando aqui. No setor privado, o preconceito em relação à profissional mulher é mais evidente. Eu acredito que sim, Adriana, provavelmente. Na empresa pública, onde tem concurso, a falta de respeito à capacidade profissional, tanto interna como no campo. Nós temos um longo caminho ainda no Brasil, no mundo, para percorrer. Infelizmente, a gente ainda tem muito preconceito, aí, muita luta, né? Eu até tento sempre conscientizar, eu não gosto desse feminismo radical, que a gente chama até
as feminazes, essa coisa contra homem, não é isso. Mas a gente tem que entender que o movimento feminista ele é importante no sentido de garantir direitos e respeito, não é ninguém contra ninguém, não é brigar, mas o feminismo ele foi um movimento importante sim, porque se ele não tivesse existido, nós estaríamos em casa ainda, limpando a casa e tendo 10 filhos, né? Porque aí veio o advento da pílula, a mulher pôde sair para o mercado de trabalho, pôde se divorciar quando ela não está mais feliz, pôde escolher quantos filhos ela quis ter. Então, não é no sentido de levantar uma bandeira de briga, mas é isso mesmo aí que a Adriana estava mencionando. A gente tem que lutar contra algumas situações que eu vou trazer depois aqui. Então, olhem como é importante o papel dessa agricultora aí no campo, né? E ela sofre muito preconceito também, eu vi muito isso. Aqui é a questão da transformação do agro. Essas aqui são personalidades reais, de uma reportagem bem legal que o Globo Rural fez, mostrando uma pesquisa, é bem interessante, depois eu posso passar o link para a Fábio da reportagem, e ela, ou para a Leandra, e ela repassa para vocês. É bem interessante, tem vários aspectos da reportagem bem interessantes, né, que mostra que as mulheres cada vez mais estão ganhando postos de comando nas fazendas e empresas. É devagar, é um caminho, é um processo, não é de um dia para o outro, né? Olha só, o Hector está falando aqui que o percentual das empresas públicas é mais próximo, e nas empresas privadas a gente vê o preconceito aí nas contratações, mas é um caminho, é um processo, né, que a gente está aí vivendo. Né? Então, são as moças bonitas aí, vaidosas, e por que não também esse preconceito, né, de que a mulher vai para o campo, ela tem que estar toda, né, não tem que estar produzida, está melhorando as mulheres, está melhorando a cabeça das pessoas. Por que é incompatível uma mulher ser bonita e trabalhar no agronegócio e tudo mais? Não são coisas incompatíveis, não, né? Então, o nome delas aqui: Lilica, Sarita, Josiane, Mariana, Consolata. Jovens criativas, curiosas, e o Globo Rural escolheu, né, elas para mostrar esse avanço nesse universo que até muito pouco atrás, quando a gente fala muito pouco atrás, é até anos 80. Anos 80 do século XX é ontem, em termos históricos. As mulheres só começaram realmente a assumir postos de gestão no século XXI. Até o final dos anos 90, não tinha. As pesquisas mostram que as mulheres, não é só no agro, não é só na indústria do agronegócio. Pouquíssimas mulheres tinham cargos de gestão no país e até no mundo, até na política e tudo mais. É um fenômeno relativamente recente, né? Então, as mulheres dessa reportagem ocupam hoje o comando de grandes fazendas e empresas, uma tendência apontada na 7ª pesquisa da Associação Brasileira do Marketing Rural e Agronegócio, né? Então, é bem legal a gente ver estudos de caso aí de mulheres que estão à frente, que estão fazendo gestão, é bem interessante mesmo. O histórico do levantamento, né, desse levantamento que foi feito, mostra que em 2013 as mulheres ocupavam postos de comando em apenas 10% das propriedades rurais do país. E houve um salto nesses postos aí de trabalho. Então, um salto para 31%. Então, pouco a pouco a gente vai avançando, não é de um dia para o outro, mas vai havendo um avanço aí, né? E a presença feminina, ela cresceu não apenas nas fazendas, mas em todos os segmentos, como empresa de insumos, máquinas, laboratórios, indústria de alimentos, trades, consultorias. Então, em todos os ramos aí tem havido, né, aí um aumento do ingresso das mulheres nesses segmentos, em todas essas áreas aí. Então, aqui, né, uma imagem bem icônica para vocês, da mulher no campo. A cada 10 dirigentes do agro, 2 são mulheres, o IBGE diz. Ainda é muito pequena a proporção, é muito pequena, né? A quantidade de mulheres presentes aí, né, nesse segmento, não é ideal. A gente sabe que tem muita coisa para ser feita. E quantas mulheres se autodeclararam como responsáveis pelo agro, né? Houve um aumento, aí a gente tem, essas mulheres se autodeclaram responsáveis pelo agro, aumentou de 12,68 para 18,64, um aumento bem significativo, né? Como vocês veem. Na fala aqui, as mulheres estão mais presentes na agropecuária brasileira. A cada 10 chefes de fazenda, 2 são do sexo feminino.
Os dados fazem parte dos resultados preliminares do Censo Agropecuário de 2017, divulgados pelo IBGE. Então, é bem interessante aí. Então, as mulheres, elas estão já, pouco a pouco, assumindo a gestão das grandes fazendas, das indústrias, pouco a pouco. É lento, a gente sabe que a transformação não é de um dia para o outro, é bastante lenta, não tem como negar. É bem, olha lá, já vem elas com mimimi. Vamos ver o que a Adriana está falando aqui. O machismo traz fardos pesados para homens e mulheres. Exatamente, todo mundo acaba perdendo, né? Todo mundo acaba perdendo com o machismo. A pressão da cultura patriarcal sobrecarrega homens e subjuga mulheres. Ah, que fala maravilhosa, Adriana. Nossas capacidades e competências são questionadas. Vou falar disso também. Né? O fato de ser mulher, como é que ela ascendeu, o que ela fez, que estratégias ela usou, tem isso também. A nossa carreira profissional é colocada em xeque quando decidimos ter filhos, essa questão da maternidade também, né? Ou quando nos posicionamos de forma mais dura, rigorosa. Sim, TPM, é bem comum, é muito comum essa questão, né? Olha só, a Tatiane está falando aqui. Não é só na área de vocês, realmente, o machismo impera aí em todas as áreas. É bem isso. Olha só, curso de pedagogia, secretariado tem muito mais mulheres, tecnologia, engenharia, exatamente isso. Alguém conhece homem que faz faxina? As mulheres, elas estão bem lentamente entrando em outras searas, é verdade. As mulheres, pouco a pouco, elas estão conseguindo aí quebrar algumas barreiras e entrar em algumas outras áreas. Mas ainda as mulheres ficam muito restritas a trabalhos como enfermagem, pedagogia, é fato, né? É um demérito disso, mas é legal, a gente precisa estar aí, pilotar avião também, né? Enfim, consertar máquina, ir para o campo, tem muitas áreas ainda, tem muitas barreiras, tem muitas portas para serem, não sei se abertas, mas derrubadas mesmo para a mulher. Não no sentido de competição, né, com o homem, mas no sentido de vamos trabalhar juntos, vamos juntos conseguir alguma coisa mais legal, mais fluida e tudo mais. Aqui tem a executiva da WePlace, eu não sei se vocês conhecem, ela é bem importante na área, Silvia Carvalho, ela atua no setor de negócios, né, de agronegócio há 15 anos. Também engenheira agrônoma, não sei se vocês conhecem, ela é palestrante e tudo mais, né? E ela fala dos motivos que influenciaram essa mudança. Por que as mulheres estão indo para cargos de gestão, certo? Então, elas falam que o que acontece? Com a demanda por formações acadêmicas mais diversas das empresas que atuam no agro, a criação de políticas corporativas e equidade de gênero, há também uma mudança na mentalidade, né? E pouco a pouco essas lideranças vão aprendendo que as mulheres podem sim ocupar outros cargos. É como vocês estão falando aí, nas empresas privadas é um pouco mais difícil do que na empresa pública. Não sei, vocês trabalham aí em empresa pública, como é que é galgar esses postos, que tipo de coisa que vocês enfrentam. Mas eu creio que sim, que enfrentam problemas com a maternidade também, né? Olha só, o agronegócio no Brasil só não emprega mais mulheres porque a principal formação para atuar no setor, que é a engenharia agronômica, ainda é dominada por homens. Né? Ainda é dominada por homens, não tem jeito. A gente tem que mostrar, vocês aí da área, né? Eu estou sempre nessa luta com todas as profissões, dizendo que as mulheres podem estar onde elas quiserem estar, como os homens também. Por que o homem não pode ser um professor de criança, eventualmente, né? A gente tem que quebrar os preconceitos, os paradigmas dos dois lados. Então, o aumento aí, né, frisando de novo a pesquisa, uma pesquisa bem mais recente, de acordo com a pesquisa feita em fevereiro, pelo Centro de Estudos, a presença feminina no mercado aumentou em 2019. Então, aqui tem os dados para vocês, aqui do ladinho, né? Que vocês vejam que está acontecendo devagarzinho, mas está acontecendo pouco a pouco, vem aumentando aí a presença feminina. Sim, mas vocês vejam que os números são pequenininhos, é lento. Eu acho que é um trabalho de vocês conscientizar, reforçar muito essa questão, né? Como as mulheres podem estar atuantes aí. O que a Caroline está falando aqui, puxando o teu gancho, tentando cuidar muito do meu comentário, não generalizar.
eu sinto dentro da IPAGRE, por parte dos nossos colegas extensionistas sociais, um preconceito ou disputa, desmerecimento gigante. É uma pena isso, né? Ter me incomodado. Então, assim, é legal vocês falarem com os homens também sobre isso. Essa disputa, esse desmerecimento é importante, né? Por quê? Porque a gente, assim, está num mundo coletivo, as mulheres estão ocupando cada vez mais espaço, então não tem mais sentido. Os homens têm que entender que é todo mundo parceiro, que todo mundo tem que trabalhar junto. A Fábio está falando aqui, né? A questão da desigualdade salarial entre homens e mulheres, a gente vê ainda muitos problemas. Não adianta negar. A própria questão da maternidade, nas empresas privadas, muitas vezes não gostam de contratar mulher porque ela tem filho. Quem leva o filho ao médico é a mulher. Vocês que são mães sabem disso, que a mulher... Hoje, claro, já há uma divisão, há uma mudança aí de mentalidade masculina, mas muitas vezes a mulher, ela, além de ganhar menos, ela é menos contratada e muitas vezes os gestores torcem o nariz porque a criança está doente e assim... O exercício da maternidade, digamos, é um papel social, né? Se nós não exercemos a maternidade, cadê o desenvolvimento social? Nós somos mães. Eu acho que esse é a grande problemática da mulher. Depois eu vou mostrar para vocês o meu livro. No meu livro, eu falo muito dessa questão dos papéis, como é difícil gerenciar, né? Vocês podem falar disso aí, meninas. É difícil, né? Ser mãe, ser dona de casa... ser esposa, tá bonita, tá malhada, e ser profissional, ser antenada, fazer curso, ser respeitada profissionalmente. Então, é muita coisa. Geralmente, o homem, é claro que hoje já tem uma divisão maior das tarefas, mas o homem, o que se espera socialmente dele? Que ele seja bem-sucedido profissionalmente, né? Que ele faça uma carreira. Mas se a casa está bagunçada, por exemplo, quem vai receber a crítica é a mulher. Os dois trabalham fora. Mas quem, via de regra, recebe a crítica, a casa é desorganizada, a casa está suja, ou a criança, né? Está com problema de saúde o tempo todo, é a mãe que não cuida direito, a criança está com problema na escola, é a mãe. Então, a mãe acaba sofrendo muito essa carga, essa pressão. E a mulher vive é uma balança o tempo todo, nessa tentativa de equilibrar bandejas aí, né? Profissionais, vocês sabem disso, melhor até do que eu na área de vocês. Eu também passo por isso, sou mãe, sou profissional, é difícil equilibrar tudo, não é fácil mesmo, ser dona de casa, tudo ao mesmo tempo. Então, a Silvia fala, né, ela, aliás, que o setor está contratando um pouquinho mais, sim, que é uma tendência, que tem havido, sim, uma mudança lenta das mentalidades, até porque tem hoje políticas corporativas, né, de equidade de gênero, áreas de suporte, que exigem formação diversa e tem absorvido mais mulheres, pouco a pouco. E fala disso, vocês precisam fazer campanhas aí para incentivar as meninas, né? Vão estudar engenharia, vamos falar, como vocês estão falando aqui no chat, no bate-papo, né? Vamos falar da equidade, do respeito às mulheres. É importante isso. As mulheres têm uma capacidade igual ao homem, elas podem ser pesquisadoras, podem ser cientistas, não tem nada de inferioridade intelectual. A mulher, de forma alguma, tem inferioridade intelectual. Existem diferenças, é claro, né? Os homens, às vezes, são melhores em uma coisa, a gente é melhor em outras, mas, profissionalmente, a mulher dá conta, como o homem, aí, das questões profissionais todas. Então, eu coloquei só algumas, é claro que existem inúmeras, vocês mesmas devem conhecer, muitas iniciativas para destacar a importância do apoio e empoderamento das mulheres rurais. Então, já existem algumas iniciativas bem importantes, né? Tem o selo de identificação da participação da agricultura familiar, Mulheres Rurais, é o nome do selo, né? Quando tem essa participação ativa, elas ganham esse selo. Também tem a Secretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é bem interessante, em parceria com a ONU também, para alimentação e agricultura em âmbito regional. Então, existe um movimento global também de apoio, entre outras, né? Tem muitas ONGs, essa mesmo que eu falei para vocês, que trabalha essa questão de fortalecer essas produtoras rurais nas pequenas propriedades aí pelo interiorzão do Brasil. Então, existem já algumas iniciativas de fomento à participação da mulher no campo, e inclusive nas áreas de gestão, né? A Adriana está falando aqui.
na EPAGRE tem muito preconceito. Alguns colegas homens têm preconceito com as agrônomas e as extensionistas sociais têm preconceito com as agrônomas também. E daí ficam babando o ovo dos agrônomos. Ai, pois é, né? Isso é uma coisa complicada mesmo. As próprias mulheres, eu vou falar disso, as próprias mulheres às vezes se sabotam entre si. A gente tem mais que se unir, não no sentido de briga, mas a gente tem que se unir. Essa coisa de mulher competir com mulher é bobagem, né? Nós passamos pelas mesmas dificuldades, olha a imagem aqui, né? Os homens, para corrida, eles têm o caminho livre, e a gente aí com roupa, com máquina, com ferro de passar, enfim, um monte de coisa ali para fazer, cozinha. Então, está acabando um pouco isso, mas a gente tem muito mais desafios para superar do que os homens. Isso é inegável, não é uma questão de feminismo, são fatos, né? Muito mais fácil. Dividir tarefas já é pouco. O trabalho invisível de pensar, organizar, planejar antes de vir as tarefas é extenuante. Ai, Adriana, sim. Porque a gente fala muito, tem muita que ela fala assim, ah, mas o meu marido ajuda em casa, o homem tem que ajudar. Não, o homem tem que dividir. E bem isso aqui, pensar, organizar, planejar, porque é extenuante também. A mulher que tem que marcar o médico, a mulher que tem que ver o que está faltando, né, na despensa, a mulher que tem que pensar se foi colocado roupa na máquina, se foi, além do trabalho, estou falando dos trabalhos domésticos aí. Né, os homens que estão aqui podem ficar bravos, mas e pode ser que sejam exceções aí, é claro. Mas o que eu vejo na minha prática profissional é que, assim, a cada 10, quando muito, faz uma divisão equânime aí de tarefas. Ainda assim, as mulheres ficam responsáveis pelo planejamento e tudo mais. Ah, mas olha só, que legal, a Adriana está falando também, a Adriana Francisco, que tem muitos homens parceiros. É claro que sim. Felizmente, a gente tem, não é? Não são todos os homens, toda a generalização é superficial, né? Quando a gente fala, a gente está falando de geral, a gente não está falando de casos específicos, mas a gente sabe que uma grande maioria tem preconceito e tem disputa. Mas tem muitos homens legais, parceiros, que apoiam, que têm essa consciência, né? Felizmente, sim. Então, olhem aqui que interessante, falando agora da área de vocês, propriamente, dos desafios da área de vocês. Mulheres do agro têm orgulho do setor, mas ganham menos que os homens. Triste, né? Isso no setor privado, porque no público não tem como. É mais equânime, né? Então, olhem só, comparativamente a outros países, o Brasil ainda tem uma desigualdade de gênero nessa área. Comparativo com outros países mais desenvolvidos, ainda é muito complicada essa questão da divisão, muito complicada. E uma pesquisa inédita com 301 mulheres do agronegócio com perfil atuante, sejam gestoras de fazendas ou empresas, apontam que 71% delas já sentiram um machismo na lida rural. Eu não sei se eu fosse fazer uma pesquisa com vocês, tem alguma, eu acho que vamos fazer o contrário, se manifeste alguma que nunca sentiu nada de machismo no trabalho, zero, assim, durante o percurso. Tem? Alguma de vocês que nunca percebeu, assim, preconceito ou dificuldades ou falta de respeito? Contem aí. Acho que ninguém vai se manifestar, né? Eu acho que todas, em algum momento que seja, né? Olha só, tem uma fala bem legal aqui. Simon, tenho 3 filhas. A primeira cursa engenharia civil e faz estágio. Volta e meia conversamos a respeito de gênero, mas às vezes nem sei mais o que dizer, nem sei o que dizer. Sim, as mulheres na engenharia, uma porque elas são minoria. Ó, a Cassiele falou que em relação aos agricultores nunca sentiu. Que legal, Cassiele, que bom que eles estão recebendo vocês de braços abertos, de uma forma madura, né? Moderna até, não sei se moderna é a palavra, porque, enfim, é uma questão humana até, de igualdade. Por que vocês estão lá trabalhando e tudo mais, dando suporte para esses agricultores? Por quê, né? Eu não sei se alguma... como é que é... Ó, dos colegas, não posso dizer o mesmo. Que triste isso. Eu acho isso muito triste, porque o agricultor lá, que está no campo, recebe a profissional muito bem, e o colega, que às vezes é um engenheiro, tem preconceito com a colega, né? Então, é uma coisa que a gente tem que mudar. Essas palestrinhas a gente tem que fazer para eles também um pouquinho. Eles ficam bravos aí, né? Tem alguns homens aqui, mas a gente precisa conversar com eles sobre essa questão do respeito. Até porque eles têm filhas, eles têm esposa e tudo mais.
e é importante respeitar. Então, olhem aqui, olhem as queixas das mulheres, vocês vão se reconhecer. E depois eu vou falar um pouquinho sobre a charge aqui. Entre as principais queixas estão, olha só, eu acho que vocês vão se identificar. Não serem levadas a sério pelos seus funcionários. 43% diz que não são levadas a sério. Resistência da família ao se interessarem pelo negócio. Às vezes, gestoras, família de fazendeiros e tudo mais, eles priorizam o homem, o menino, né? Quando a mulher quer, ou se tem só meninas, não, vamos contratar alguém. Então, tem uma resistência por parte da família, né? Quando a mulher se interessa pelo negócio. Olha a questão dos relacionamentos amorosos. Isso aí não é só na engenharia, né? Na área de vocês. Mas relatam, as colegas de vocês relatam aí na pesquisa, que é difícil ter um relacionamento estável por serem trabalhadoras. Porque tem homens que são machistas, porque a engenheira vai para o campo, porque ela vai lidar com homens. Ainda tem homens que têm isso, né? A mulher não pode falar com outros homens, não pode trabalhar com homens, que é um setor predominantemente masculino. Então, tem homens também que são ciumentos, ou porque a mulher vai ter que viajar muito. No trabalho de vocês, eu sei que vocês viajam também bastante. Então, tudo isso acaba dificultando muitas vezes um relacionamento estável. E até a solidão num ambiente prioritariamente masculino, né? Então, o estudo foi feito pela Francês Pesquisa em parceria com a BAG, né? E foi divulgado até do ano passado, é bem interessante essa pesquisa. A Fabiana fala assim, o preconceito entre as mulheres é cruel. As mulheres aqui, essa charge fala exatamente disso, né, Fábio? Pois esse pré-julgamento geralmente não atribui a capacidade profissional, mas sim aos estereótipos. Se a mulher é bonita ou tem um comportamento mais extrovertido, ela é jogada no lixo. São os atributos estéticos, eu vou falar disso depois. Então, a mulher é bonita, então ela conseguiu como, né? A gente sabe os papinhos paralelos que acabam acontecendo. Ela só conseguiu esse cargo porque ela se relacionou com o chefe, coisas assim. Sim, alguns acham que a mulher só serve para anotar, fazer um café, fazer um lanchinho. Olha o que é pior. Embelezar as reuniões. Mas não podem ter voz em vez. Isso é muito preconceituoso, né? A questão de embelezar. Quer dizer, a mulher só tem um papel físico. Olhem a charge ali. O que vocês percebem ali na charge? Comentem. Pessoal, eu vou ler uns comentários aqui no chat. A Fabiana comenta, um dos meus primeiros atendimentos com assistência técnica, cheguei num produtor para fazer o atendimento, o produtor olhou para mim e disse, o agrônomo não vem? E a Adriana Francisco coloca, e ainda exigem um padrão estético de beleza que não se encaixa, essas são excluídas. Por exemplo, querem meninas novas e bonitas, achando que as mulheres não têm personalidade e nem capacidade. Adriana Francisco, eu quero falar com o agrônomo. É muito comum isso na nossa profissão. Eu acho assim que esse tema do preconceito, eu acho que ele é o mais latente entre nossas empresas públicas, assim. Eu, como sou funcionária da SIDASC, é mais difícil ter esse contato. Nós somos em apenas 7 engenheiras, né, dentro do nosso corpo de agrônomos. Somos hoje entre 37 agrônomos a campo, então são 30 homens e 7 mulheres. Assim, nossos colegas são bem bacanas, eles são companheiros e tal. Se existe o preconceito velado, provavelmente fica em rodas de conversas entre eles. Mas é bem difícil, assim, quando a gente se encontra, ou grupo, porque não existe a panelinha dos homens e a panelinha das mulheres, bem pelo contrário, a gente sempre tem essa interação junta. Mas eu trabalhei em multinacional, trabalhei em empresa privada, e o preconceito, ele arde demais ainda. Você toda hora, todo momento, você tem que provar que você é capaz de executar aquela mesma atividade que um homem. Às vezes o agrônomo nem tem tanto conhecimento específico naquela área, mas por ele ser homem, entre aspas, ser macho, ele sai na frente da gente e é complicado, né? Os produtores, eu como trabalhei em multinacional, em empresa privada, geralmente os produtores
os menores produtores na agricultura familiar, você é muito bem recebida, o produtor e a esposa, a família em si te recebe bem, mas se tu vai em grandes produtores, quando ele vê a agrônoma chegando na propriedade, ali ele já acha que ele vai ter o esquema, que a agrônoma vai dar bola para ele não sabe se comportar, ele é deselegante, ele é chato, ele é inconveniente muitas vezes, e eu acho que a gente tem uma batalha bem árdua aí, ainda essa cultura do machismo, essa cultura que a gente vive. Eu acho que a gente só vai conseguir transformar isso se nós, conscientemente, mulheres e mães, souberem educar os nossos filhos para a próxima geração. Porque se nós continuarmos ainda educando nossos meninos no patriarcado, onde o homem pode tudo, o homem não chora, o homem é o macho, o homem provém, o homem é tudo, esse ciclo nunca vai se terminar. Em vivências, em ver, e acho que a maioria dos nossos colegas já devem ter passado por isso. Posso falar? Pode, Virgínia. Eu acho que nós somos responsáveis por essa mudança, né, de paradigma. Nós que criamos, né, as crianças em geral, homens e mulheres, meninos e meninas, nós temos esse dever, porque para o pai fazer isso é muito mais difícil. Então, a nova geração, né, tem que ter essa visão, né, de sempre criar igualmente o filho homem e a filha mulher. Né? Eu, por sorte, minha mãe, que já faleceu, teria 100 e tantos anos hoje, ela tinha 3 filhos homens e 3 filhas, né, mulheres. E meu pai morreu, eu não tinha nem nascido, foi 2 meses antes, mas enfim, ela criou os 6 sozinha. E ela sempre dizia que a mulher também tinha que ser profissional. Ela escolhesse uma profissão, né, para não depender de homem nenhum, nem de pai, nem de marido, né, e que ela tinha que traçar a vida dela, né, do jeito que ela quisesse. E então, assim, eu tive esse privilégio, que na minha época era muito difícil. E outra coisa que eu queria relatar é que eu fui para a Alemanha fazer um estágio, né, na área nuclear. Eu tinha que passar 15 dias numa usina nuclear que estava em comissionamento, então já estava praticamente pronta. E quando eu cheguei, fui atendida pelo chefe do comissionamento e eu tinha um programa de tudo que eu tinha que ver lá, tudo que eu tinha que fazer. Então, ele, um papel na frente dele, ele me perguntou: você é mulher, né? O que você veio fazer aqui? Eu respondi simplesmente: olha o que está escrito aí no papel na sua frente, é isso que eu vim fazer aqui. Aí ele me levou para apresentar todos os homens que trabalhavam, né, no setor, eram uns 30 homens. Né? E aí apresentou, falou, fez eu ir passar de um a um, cumprimentá-los, e depois eles fizeram um semicírculo, e eu com o chefe no centro, e aí ele perguntou: e aí, pessoal? Então, aí os homens pegaram e levantaram o dedo, né, o polegar como positivo. E aí ele depois me designou um cara para ficar comigo, me mostrando tudo. E esse cara me contou, depois de alguns dias, ele foi muito simpático comigo, me levou para a casa dele com a mulher que estava grávida, e para jantar e tal. E aí depois ele me explicou que os homens não queriam uma mulher lá. E que se eu fosse bonita, eles deixariam eu trabalhar. Então, quando eles fizeram positivo, eles estavam me aprovando esteticamente, né? Sem saber que eu era competente ou não. Então, isso na Alemanha, isso já tem muitos anos, né? Tipo 40 anos, mas era assim. E na Alemanha, a maioria ainda
de homens, né, na engenharia em geral. Naquela época, então, era pior ainda. E eu, como engenheira eletricista, fiz meu estágio na Siemens, e lá a maioria das mulheres eram técnicas, eram nível médio, não eram engenheiros. Os engenheiros eram todos homens. E eu fui muito desrespeitada no grupo que eu fui trabalhar lá, até que o chefe chegou um dia e passou um sabão, né, lá nos caras, todos os colegas, e daí para frente é que eles passaram a me aceitar. Eu sofri muito na mão dos alemães, mais do que aqui na mão dos brasileiros. Foi muito legal ouvir o relato aí das pessoas também. E é bem isso. O preconceito ainda existe, a gente sabe, a Fábio falou muito bem. Agora, esse último relato é muito interessante, porque, de fato, nas empresas privadas ainda a mulher chega e é vista muitas vezes como um objeto. Ali na apresentação, aquela charge que estava sendo apresentada ali, é uma situação bem cotidiana, bem simplesinha, de um jantar, não sei se vocês conseguiram ler, é uma situação bem, mas é bem icônica, eu até escolhi a charge porque ela é bem icônica. Então, é uma situação de um jantar em que as amigas, a moça fica ali o dia todo preparando o jantar e tudo mais, as amigas comem. Aí, quando o marido fala, eu vou lavar a louça, e ele é super, né, elogiado, valorizado e tudo mais, né? Ela fica com uma cara de decepção total. Então, a charge mostra exatamente isso. Que as próprias mulheres, às vezes, a gente tem que, nesse sentido, que as mulheres têm que se apoiar e não competir, né? Porque muitas vezes as próprias mulheres são sabotadoras, a gente já passa por tantas coisas. Essas coisas, por exemplo, que vocês relataram aí, de preconceito, né? O que você veio fazer aqui? Que a mulher só em cargo técnico, só funções de nível médio, não em cargos de gestão. Ou, como a Fabiana relatou, o agricultor vê uma engenheira chegando, ele acha que vai rolar alguma coisa ali, então a mulher ainda é vista como um objeto sexual, é o corpo mais valorizado do que a competência. Então, a gente tem todas essas questões aí muito evidentes ainda. Eu acho que vai, não sei quanto tempo, já melhorou muito, né? Melhorou demais. Então, Adriana, fala aí o que você queria falar. Na verdade, eu fui contemplada na fala da colega lá do FICENGE, porque esse tipo de relação que ela sentiu quando ela esteve na Alemanha é o que a gente também percebe em alguns lugares aqui, principalmente com alguns dirigentes, né? Por exemplo, quando eu trabalhei numa outra regional, eu não me sentia tão discriminada quanto na regional que eu trabalho agora. Na regional que eu trabalhei em Rio do Sul, eu me sentia mais segura e mais inserida, e mais respeitada. Agora eu sinto que tem mais preconceito, até porque a região que eu estou é uma região bastante atrasada também do estado. Qual a região que você está? Só para a gente saber. Isso é bem interessante, isso que você está colocando. Na verdade, eu estou aqui na região do Planalto, né? A minha regional pertence ao Alto Vale do Rio do Peixe. Eu estou em Curitibanos, é uma região bastante tradicional, e agora, com a vinda da UFSC para Curitibanos, a gente vê que muitas meninas, a gente estava falando das mulheres, muitas meninas fazendo engenharia, ou a veterinária, ou a agronomia, ou a florestal. Então, a gente vê que hoje, perto do que já foi, porque nem tinha universidade aqui na nossa região, né? A gente vê elas se formando, mas a maioria delas não estão tendo espaço para atuar, ou estão dando aula de segundo grau, porque elas também, a própria região que elas são, pelos próprios pais ou os próprios colegas, não a respeitam como engenheiras agrônomas, né? Então, a gente ainda vê muito desse preconceito aqui, e aqui, assim, não é velado, sabe? Não é uma coisa disfarçada. Entre os colegas, evidente, né? Claro que eu tenho a sorte, claro, de trabalhar com um colega que é extensionista social, ele é o rapaz, no caso, né? Ele é extensionista social, e eu percebo que ele não tem preconceito em relação a mim. E eu sou a engenheira agrônoma, que muitas vezes o pessoal vem no escritório para procurar o agrônomo e eu não encontro, né? E só que eu percebo que as extensionistas sociais aqui da nossa região têm muita
muito preconceito e discriminam as mulheres agrônomas, principalmente quando se refere ao trabalho com as mulheres, porque nós, agrônomas, também fazemos trabalho com mulheres, e elas não levam isso em conta, elas citam só as extensionistas sociais. Então, acho que essa vivência que vocês relatam aí, eu imaginei que vocês passavam por esse tipo de situação, né? Porque, e acho que dependendo da região, isso que a Adriana está mencionando, né, é bem interessante mesmo, porque eu acho que é bem interessante isso que você falou, que varia também de região para região, não dá para negar, né? Dependendo da região, a gente tem um preconceito maior, um machismo mais incorporado, mais engessado, e dependendo da região, a coisa é um pouco mais leve. Então, a coisa vai se abrindo. Mas é triste, né? A gente vê, de repente, profissionais que não podem trabalhar, que estudam, não podem trabalhar, porque estão em regiões extremamente machistas que não abrem, né, para a mulher. Então, é triste mesmo. Ó, os italianos aqui me adoram. Que bom, né? Eu acho que a mulher vai, pouco a pouco, mostrando a capacidade dela, a competência dela, ela vai abrindo espaço, sim, não dá para negar. Leandra, você poderia colocar a apresentação de novo, por gentileza? Para a gente dar a sequência? E as falas aí estão muito atreladas, né? Estão muito atreladas a tudo que eu pesquisei, a tudo que eu observo, não só na profissão de vocês, mas também em outras profissões, né? Vocês sabem que a mulher, de modo geral, enfrenta muito essa questão. Inclusive a questão mesmo de conciliar a casa, a dificuldade de ser aceita como mãe no ambiente de trabalho, só vista como um corpo. Então, são muitos desafios. Achar que a mulher não tem competência para aquele trabalho, né? Então, tem muita coisa em jogo aí mesmo, né? Quando a gente está falando do espaço da mulher, são muitos desafios. São muitos, muitos desafios que a gente tem aí. Não dá para negar, né? Tem a questão, assim, a gente já falou um pouco disso, e a Fabiana falou um pouco disso também, de que muitos homens, eles acham que a mulher, ela só consegue trabalhar se ela for atrás dos homens, digamos assim, né? Que ela não tem uma capacidade por si mesma. Muitos acham que ela só ascendeu porque ela se relacionou com a chefia, de alguma forma. Então, a gente encontra diversas ainda situações que são barreiras para a ascensão profissional da mulher. Vocês devem enfrentar aí no campo, no dia a dia, inúmeras situações desse tipo. Eu tenho certeza que sim. Olha só, a Fábio falando aqui. A gente estava precisando de um espação para esses desabafos, estender as vivências de cada uma. É verdade, Fábio. E essa coisa de falar, né? É super importante essa coisa de falar. Entender as vivências de cada uma, porque o desabafo, essa troca de experiência, essa terapia, essa coisa terapêutica, de repente vocês podem aí pensar, de repente, no encontro mensal, porque eu sei que vocês são hiper ocupadas, de troca, né? Talvez com uma mediação de um profissional, ou não, vocês mesmas, falar do que vocês estão vivendo, do que vocês estão aprendendo aí, do que vocês estão sofrendo, quais os desafios. Eu acho que essa proposta da Fabiana é bem interessante, porque a gente cresce muito com essa troca, a gente aprende, a gente revê o nosso próprio papel, no que a gente está acertando, no que a gente está errando também, é bem por aí. Então, nessa charge, é o caso que eu contei para vocês, né? Da moça que prepara o jantar, ali se descabelou para preparar, elas elogiaram. Mas aí, quando o marido falou que vai lavar a louça, elas, nossa, né? Que marido maravilhoso, que fantástico, como se fosse uma coisa de outro mundo. Ela passou o dia todo, então tem muito isso, a coisa de que a obrigação é da mulher. E olhem aqui, eu não sei se vocês já, esses relatos que vocês estão vendo aqui, dessas pesquisas, né? Não ser levado a sério pelos funcionários, mais ou menos o que vocês falaram, não ser levado a sério, de repente, pelos agricultores, resistência da família, não sei se vocês já passaram por isso, dificuldade em ter um relacionamento estável, né? Não sei, claro, não vamos falar de questões tão pessoais assim, mas talvez tenham vivido isso. Olha só, que legal, todo mundo... É muito legal esse momento de troca e parceria entre mulheres. Eu tenho até um projeto, agora com a pandemia é uma pena, né, que não dá mais para fazer.
Às vezes eu faço lives agora, o que é possível, mas eu tinha um projeto de eventualmente reunir mulheres para a gente discutir as questões que todas têm muito parecidas, com filhos, com maridos, com namorados, com trabalho, com chefia, e é um espaço terapêutico ali, bater um papo, às vezes tomando um café mesmo, né? Eu acho que vocês podem, de repente, aí pensar num momento de reunião mensal, pode ser, claro, hoje em dia com o virtual fica bem mais fácil, né? Então, tem uma fala da Celi Weber também, ela é bem importante na área de vocês, ela foi ganhadora de um prêmio, né, o primeiro prêmio da Mulher Agro, e ela fala dessa questão, a engenharia agrônoma, a engenheira agrônoma, ela evoluiu, né, ela tem participado mais nos últimos anos. Como a gente tem visto com as pesquisas, é lento, mas as profissionais têm percebido, bem passo de tartaruga, a coisa está indo, mas tem que se incentivar mesmo as mulheres a cursarem engenharia, conscientizar os homens de que a mulher é capaz e tudo mais. Aí continua com uma fala dela, a fala da Celi mesmo, né? Então, ela fala que ainda hoje a mulher tem que provar, acho que isso vocês devem sentir bastante. A mulher tem que estar provando o tempo todo que ela é capaz, que ela pode, muito mais que o homem. O desenho ali, a imagem que eu coloquei, que a mulher tem muito mais barreira para ultrapassar do que o homem na vida profissional. A cultura machista, por meio do preconceito, está muito presente. Mas, né, alguém falou disso, quando você prova conhecimento, segurança, isso em todas as áreas, a gente sabe. Quando a gente prova que a gente é capaz, que a gente tem conhecimento e segurança, a gente vai quebrando esses preconceitos também, com a postura, com a seriedade, com o comprometimento, com o respeito aos colegas. Só que, né, ela faz uma parte ali, a Celi. É desgastante, eu acho que vocês podem falar disso. É desgastante para a mulher, porque o tempo todo, né, ela tem que provar e provar e provar e provar a competência dela. Então, para ficar naquele lugar, ela sabe que ela tem que conquistar o espaço dela, né? Abrindo ali espaços. Então, é bem complicado mesmo. Então, aqui uma fala de uma engenheira agrônoma, que eu achei bem interessante, bem icônica. No mundo da agricultura e do agronegócio em geral, a figura da mulher não é bem aceita, pelo fato de duvidarem da nossa capacidade de conhecimento como profissional na área. É claro que ela está falando de modo geral, é claro que tem exceções, felizmente, né? Mas a ascensão da mulher no agronegócio mostra para todos que sim, a mulher está apta para o mundo rural. Então, esse passinho de formiga, esse passinho de tartaruga que a mulher está conquistando no agronegócio, tem mostrado a capacidade de vocês atuarem, né? De nós mulheres atuarmos em qualquer área, em qualquer setor, por que não? A Caroline, olha só, muito legal a ideia de terapia coletiva entre nós agrônomas. Que legal, muito legal. Apesar de semelhança com outras profissões, acho que temos desafios específicos, seja devido à nossa profissão em si ou à empresa. Sim, cada profissão tem as suas peculiaridades, as suas características próprias. E vocês trocarem as vivências de vocês é muito enriquecedor. É um desenvolvimento tremendo para vocês, além de ser terapêutico, de botar para fora, né, os problemas, as dificuldades, os desafios, os obstáculos, o machismo, ou outras questões que vocês enfrentam. Além de ser terapêutico, vocês socializam, vocês partilham. A mulher precisa muito disso, dessa coisa coletiva. Eu acho que essa pandemia, ainda bem que a gente tem as tecnologias, mas não é a mesma coisa, né? Tomar um café com a amiga não é igual aqui falar por vídeo, é muito mais gostoso. E é uma coisa, eu chamo assim, é um detox, digamos assim, né? Então, olhem aqui, né? Vocês me falaram muito disso, falaram bastante dessa questão. E vocês, não sei se já ouviram isso ou já ouviram burburinhos, às vezes até não com relação a vocês. Então, os estereótipos da mulher. A mulher não é capaz de ascender na carreira por mérito próprio, mas apenas usando o corpo ou estratégias não profissionais. Então, tem muito esse estereótipo. A Fabiana falou disso. A mulher é bonita, se ela se arruma, é porque, né, ela não é competente, ela conseguiu aquilo, não foi por mérito próprio, mas pelo corpo. Então, tem muito esse estereótipo aí em todas as empresas. Eu já ouvi muito isso, relatos de muitas mulheres bonitas e que sofrem esse tipo de coisa. E é um preconceito antigo, né? Muito dos anos 80, que a mulher bonita não é boa profissional, não são coisas condizentes. O que a Fabiana está falando aí? Trabalhamos num espaço onde a maioria são homens, sim, esse é um desafio.
Convivemos o nosso maior tempo com os colegas de trabalho. É impressionante como é difícil o sexo masculino entender que é possível ter uma relação de amizade. Claro, é claro que sim. Não necessariamente tem que ter um cunho sexual. A gente pode ser amigo, até sempre tomar um chopp e não tem segundas ou terceiras intenções. Por que tem sempre que ter segundas ou terceiras intenções? Os homens têm que entender que pode ser um bate-papo apenas. Todo mundo adorando aí a ideia de grupo, terapia coletiva. Bem legal, rede de apoio. Dou super apoio para vocês, é fantástico isso para o desenvolvimento, para o suporte. Um outro estereótipo aqui. A mulher é um ser frágil, incapaz de autogerenciamento. Sua capacidade de trabalho é limitada, ela precisa sempre dos homens para ajudá-la. Então, a charge mostra lá. Olha lá a nossa equipe de TI, o rapaz carregando o computador para a moça. E as mulheres ainda vêm falar em igualdade de gênero. Muitas vezes os homens falam isso. Aí ali a situação dela, né? Falando, eu já formatei, reinstalei, atualizei e configurei todos os programas. E ele só estava carregando por causa do chefe, mas ela tinha feito todo o trabalho. Então, às vezes acontece isso mesmo. Às vezes a mulher faz o trabalho, entenda, eu não estou aqui, se tem homens aí, ninguém está falando mal dos homens, a gente sabe que tem homens muito legais, muito parceiros, muito respeitadores. Mas, via de regra, a gente ainda tem muito dessa estrutura aí mental, desse engessamento mental, né, de que a mulher não é capaz, de que ela é um ser frágil, que o outro tem que fazer para ela, que ela tem que fazer, como a Virgínia falou, serviços técnicos, mais operacionais, que para gestão ela não tem capacidade, que ela não dá conta. Na área de tecnologia é muito pior, eu acho, o preconceito. As mulheres da área de tecnologia sofrem muito porque é uma seara muito masculina. Sim, o discurso é isso vocês devem perceber também. Mas na prática é bem diferente. Então, qual que é o discurso? O discurso é, não, temos igualdade, né? A quadrinho fala aqui, a menininha falando assim para o rapaz, Denis, você acha que a mulher, ela é um desastre realmente no volante? Aí ele fala assim, não, hoje em dia as mulheres também dirigem muito bem. Então, ele tem um discurso politicamente correto, não machista. Aí ela convida, então, quer dar uma volta no carro comigo? Ele fala assim, tá louca, ainda sou muito jovem para morrer, né? É uma brincadeirinha para mostrar que, às vezes, o homem, ele tem um discurso muito moderno, muito liberal, vocês devem também perceber isso aí no ambiente do trabalho, de repente o discurso é de que eu sou moderno, mas eu percebo isso, além de ser psicoterapeuta, eu trabalho numa empresa como consultora, e o diretor, ele tem um discurso moderno, descolado, mas nas ações, ele acaba sendo muito machista, inclusive com a própria namorada dele, que trabalha na empresa também. Ela sofre vários assédios morais, assim, de machismo, embora ele tenha um comportamento, aparentemente, um discurso muito bonitinho. O que a Fabiana está falando? Sem esse suporte, adoecemos mentalmente. É verdade. Sei que no nosso trabalho, empresas públicas, temos muitos colegas com problemas emocionais, depressivos, gestores, assédio moral, sexual. Sim, uma corrente, eu acho que essa é a palavra, Fábio, uma corrente de ajuda mútua. As pessoas têm que dar suporte umas para as outras, isso é bem importante, de fato, né, esse suporte. Né, o que eu queria que ficasse para vocês? Vou abrir a palavra para vocês comentarem mais, depois quem quiser, mas, pensando, é papel da mulher transformar esse cenário, né, nós temos que falar sobre isso, nós temos que fazer grupos terapêuticos, a gente tem que conversar com os homens sobre isso, DR na relação, às vezes é chato, mas é necessário, vamos colaborar mais nas tarefas, me respeita mais, enfim, e DR nas relações de trabalho também com os homens, precisa. E as mulheres, elas precisam se unir, compartilhar interesses, isso é que vocês estão falando mesmo do grupo, ter causas comuns, não competir uma com as outras e não invejar, porque é muito comum isso, a própria mulher fala mal da outra, você viu como a outra engordou, você viu como ela tá com a pele feia, nossa, que cabelo. As mulheres, às vezes, são muito cruéis, né, umas com as outras. E eu sempre tento frisar, a gente não pode ficar criticando, a gente tem que se elogiar, a gente tem que se apoiar, porque o mundo já é duro conosco, a gente sofre violência, a gente sofre preconceito, a gente às vezes cuida do filho sozinha, sem suporte. Então, se nós mulheres ainda formos machistas e não dermos suporte uma para outra, é muito complicado. E também não é o caso de lutar contra os homens, mas trazê-los para os nossos projetos. Os homens precisam ser parceiros e não rivais.
mas a gente ainda sabe que precisa trilhar um longo caminho, né? Mas juntas a gente pode mais, isso é importante também. A gente se apoiando, olha, tem tudo a ver, né, a minha fala final com essa proposta que surgiu aí. Levem adiante, sim, levem adiante, porque essa união é muito importante para o desenvolvimento da carreira da mulher e tudo mais. E aí, os 2 últimos slides, as mulheres, 2 imagenzinhas aí das mulheres trabalhando no campo, acho que vocês se identificam. Olha só o que a Adriana fala. E aí, uma flor, uma coisa delicada para a gente finalizar com uma coisa bem feminina. Eu gosto de rosa bastante, então achei que a gente falou de assuntos relativamente árduos, então fica uma imagem bonita e delicada para vocês. O que a Merielle está falando? Quanto mais acentuado percebo o machismo no homem, mais percebo que o seu interior vive em frangalhos. Aí, nossa, é uma conversa para muitas horas essa questão. É pesado sustentar essa aparência tão forte. Daí externalizam em agressividade, vícios, depressão. Certo, você tem toda a razão. Homens agressivos, violentos, eles mesmos têm muitos problemas emocionais, geralmente. O que vivemos é o resultado do que está acontecendo na sociedade. As mudanças devem ser na sociedade, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Não ter medo, ir para o mercado, lutar, mostrar o nosso valor. Aí a Rosilda fala assim, o mundo está em constante transformação, acredito que demora, que o caminho é longo, mas que não tem volta. Todas as conquistas das mulheres, exatamente, não tem volta, ainda bem, né? E eu admiro muito mulheres empreendedoras, mulheres que estão conquistando novos espaços, e vou mostrar para vocês aqui, depois quem tiver interesse, só para vocês conhecerem um pouquinho, porque essa fala minha também tem muito a ver com o que eu estudei, com os meus atendimentos, tanto teóricos quanto práticos, e eu achei super relevante, eu dou palestras sobre isso, escrever um livro que fala sobre autoestima. Então, tá aqui meu livrinho, Autoestima Feminina, e ele fala exatamente muitas questões que a gente trabalhou aqui, inclusive questões profissionais, muitos desafios que a mulher enfrenta no mercado de trabalho, nas relações familiares. A autoestima está muito relacionada à construção emocional da mulher. A própria questão da competitividade entre uma mulher e outra é muito complicada. Então, assim, a autoestima é tudo para a gente conseguir vencer esses desafios, né? Então, quem tiver interesse, né, eu tenho um livro disponível e também faço atendimentos online, se vocês... Quem está longe também, eu atendo online os pacientes aí, com esse mundo de pandemia também, quem tiver interesse. Ok? Olha só, a Fábio falando do livro. Que legal, obrigada, Fábio, pelo elogio. Super recomendo. Eu faço uma trajetória histórica da mulher e tudo mais, mas, enfim, espero que tenham gostado, que tenha sido um momento de reflexão também sobre questões sobre as quais a gente nunca fala e sobre as quais a gente sempre pensa, mas é bom, é importante isso que vocês estão propondo aí de um espaço. E eu vou abrir agora para vocês falarem um pouquinho também, e perguntarem, e darem as próprias opiniões. Vamos lá. Agora está aberto para vocês. Obrigada, doutora Fabiana. Eu acho que é importante a gente dividir, compartilhar essa informação, né, que esse evento, ele nos veio, a ideia de promover ele por conta justamente de um grupo que nós temos, né, das agrônomas do SEAGRO, onde nós identificamos a necessidade das colegas de falar, de dividir, de compartilhar as suas experiências, as suas dificuldades, né? Então, olhando aquilo, nós pensamos assim, a gente precisa começar, né, alguma coisa, alguma ação, e acho que os comentários das colegas deixam claro, assim, que foi acertado, né, e que esse realmente é só o começo, né, acho que a gente precisa avançar muito mais, nada vem de graça, né, a gente precisa sempre lutar pelo nosso espaço, as coisas estão melhorando, sim, hoje nós temos na EPAGRE uma presidente que é mulher, isso para nós é uma coisa muito importante, é uma representatividade fantástica, então, assim, as coisas estão melhorando, mas a gente precisa ainda lutar muito mais, e eu acho que, como diz o nosso presidente, juntos somos mais fortes, né, então, se a gente lutar junto, todas nós, né, e me parece da vontade de todas as colegas, com certeza a gente vai conseguir avançar mais. Queria agradecer a sua presença e passo a palavra para quem quiser comentar alguma coisa aí. Então,
Eu vou falar antes do pessoal começar a falar. Eu acho que esse momento foi muito importante, assim, eu gostei muito. A gente tem uma ferramenta maravilhosa agora online, que essa pandemia nos mostrou que a gente pode fazer muitas coisas sem estar junto, né? Apesar de que o contato pessoal é imprescindível, mas eu acho que a gente avançou muito hoje. Nós temos tantas coisas para, às vezes, exteriorizar, falar. O nosso dia de trabalho, às vezes, ele é empolgante, às vezes ele é maçante, às vezes ele nos deixa, assim, totalmente debilitado emocionalmente. E o fato da gente poder trocar experiências, conversar, só o fato, assim, de conversar com alguém que é da tua área, que vivencia as mesmas coisas que você, que sabe o que é realmente você ser uma engenheira agrônoma, uma funcionária pública, que está aí diante dos olhos da sociedade, que está fazendo o seu trabalho a campo, que hoje está enfrentando uma pandemia, que você tem que ir a campo, fazer as suas atividades, voltar para casa com segurança, cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, e estar pronto para qualquer coisa que venha. Eu acho que é uma carga muito grande. É uma carga que a gente, às vezes, se você guardar tudo para si, chega uma hora que aquilo vai te sufocar de um jeito, e se você não consegue exteriorizar isso, a tua alma adoece. Então, eu acho que isso poderia ser um pontapé para que a gente pudesse fazer mais dessas ações, porque conversar entre a gente, porque nós nos entendemos, porque nós somos da mesma área, porque nós somos do mesmo vínculo, nós somos, como dizem, somos co-irmãs por empresas, por secretaria. Eu acho que isso foi muito válido mesmo hoje. Eu não posso falar por vocês, mas eu posso dizer assim para mim que eu estou muito satisfeita, estou muito feliz por essa parte. Hoje eu tive um trabalho de campo que foi bem exaustivo, peguei áreas bem alagadas, entrei no meio de lavoura, cheguei em casa virada num ET de barro, e assim, e poder ter alguém que converse com você, que entenda a tua profissão, que entenda o que você faz, que compreenda o amor que tu tem pelas coisas que tu faz, pela profissão que você escolheu, pela empresa que você vestiu a camisa. Eu acho que a gente tem que, sim, fazer mais encontros como esse, porque eu acho que a gente precisa disso, porque isso é para resgatar a nossa identidade. Então, assim, muito obrigada, doutora Fabiana, assim, foi excelente, e obrigada a cada uma de vocês que participaram, principalmente aos diretores, aos homens que estão presentes hoje. Esses que nos acompanharam hoje nessa live, a gente pode ter certeza que esses colegas são aqueles que nos estendem a mão, aqueles que nos ajudam no dia a dia, e aqueles que não são as pessoas que nos julgam por ter um gênero diferente do deles. Então, assim, para mim foi muito gratificante. Eu agradeço o espaço do Piazeira. Adriana, obrigada mesmo. Leandra, não tenho o que falar, porque a Leandra, ela é uma pessoa iluminada. Se ela não tivesse no Seagro, não sei o que seria da gente. A Miriam também sempre colaborando. Então, e meninas, muito obrigada por vocês participarem. Assim, foi uma experiência nova que a gente decidiu fazer, né, Adriana? E assim, eu fico muito, muito contente que vocês participaram e que a gente pôde trocar essas ideias. Então, assim, espero que a gente tenha oportunidade para fazer outras. Feliz Dia das Mulheres, atrasado, mas eu espero, assim, que cada uma de vocês nunca deixe de ter aquela identidade, que não se amedronte por preconceito, que não baixe a cabeça por alguém que possa querer achar que te diminuir. Eu acho que a gente é muito mais do que um sexo, a gente é muito mais do que um gênero, e a gente tem capacidade igual a qualquer pessoa, ou até mais. Então, eu só digo para vocês, assim, que juntas somos muito mais fortes. Então, um beijo a todas. Obrigada. Piazeira, quer encerrar o evento? Bom, então eu também, a minha opinião geral é de que foi excelente. Não alongando, a diretoria executiva já está conversando sobre possibilidades de novos eventos.
mas muitas ideias surgiram aqui, devem ser consideradas e, com certeza, vamos procurar organizar novos eventos e também, talvez, um grupo que possa discutir mais sistematicamente essas questões, para que elas sejam do conhecimento dos funcionários das empresas públicas, que foi o que a gente mais abordou aqui, né? Vamos levar esse assunto para fora. Ele começa dentro do SEAGRO, cria corpo aqui do SEAGRO, e a gente leva para fora. A gente já fez isso com muitas coisas, né? A luta do SEAGRO é essa. Então, me parece que esse é um começo espetacular mesmo, para tudo aquilo que a gente sempre conversou no SEAGRO, esse avanço, né, das mulheres nas instâncias deliberativas. Vamos em frente juntos, somos mais fortes, como eu costumo dizer. Um grande abraço a todos. Espero que tenha sido válido, que vocês tenham pensado, feito algumas reflexões aí importantes, que tenha aberto, que tenha sido uma semente, como eu estou percebendo que talvez seja, para pensar. Na verdade, foi só aí um embrião, eu acho. Lancei questões que já estavam prementes aí, né, que já estavam pulsando aí dentro de vocês, mas que precisava de um espaço para falar sobre isso. Espero ter falado a linguagem de vocês, eu tentei ao máximo, embora não seja da área, é uma área da qual eu gosto e eu acho super relevante para o Brasil, então eu espero que tenha falado uma linguagem, tenha conseguido realmente travar um diálogo com vocês, no sentido de falar das questões pelas quais vocês passam, de fato, aí no dia a dia de vocês, né? As dificuldades, os desafios, as coisas boas também, que tem as parcerias com as colegas, com os colegas, que eu sei que tem também muita coisa boa, mas a gente tem que falar das dificuldades aqui para a gente superá-las, né? Tem muita caminhada aí pela frente, então espero que, de fato, isso seja um embrião para começar uma coisa nova, ok? E, se quiserem conversar comigo, fico aberta, ok? Um abraço a todos. Então, a todas e todos, muito obrigado pela participação. Vamos fazer novos eventos, sim, e vamos em frente. Uma boa noite a todos.